Salve, salve, galera! Chegamos ao sábado de aleluia. 5 questõezinhas na tranquilidade. Primeira questãozinha sobre o barroco. O sermão. O que é um sermão, professor? Bem, sermão é um texto literário. Esse texto literário, ele é composto em prosa. Ele pertence ao gênero narrativo. Esse texto é composto em prosa, mas ele é composto em prosa que apresenta poesia, ou seja, uma prosa literária. Pertence ao gênero narrativo, exatamente pelo fato de ter um narrador e ser composto em prosa. Esse tipo de construção, o sermão, tem um viés sacro, tem um viés religioso. Os sermões são pregações religiosas, literárias, baseadas em passagens bíblicas. O sermonista, ele é um escritor que pega uma passagem bíblica e adequa a um tema que ele quer tratar. O sermão, portanto, ele tem um viés sacro e ele tem um viés doutrinário, porque ele é feito fundamentalmente com o propósito de ensino da religião. Pregado pelo Padre Antônio Vieira, esse é um dos ícones do barroco luso brasileiro. Luso brasileiro porque ele nasceu em Portugal, mas a sua formação intelectual humana foi no Brasil. Ele ficou dividido. Ele ficou dividido com o intelectual, ele ficou dividido com o orador, ele ficou dividido com o religioso, ele ficou dividido com o articulador político entre Portugal e Brasil, entre a metrópole e a colônia. E ele conseguiu tanto destaque com suas pregações, com seus sermões conceptistas, que ele é considerado o maior orador religioso da língua portuguesa. Ele foi, inclusive, apelidado pelo Fernando Pessoa como um imperador da língua portuguesa. Esse sermão, o Sermão do Espírito Santo, foi pregado em São Luís do Maranhão, no século XVII. E o autor recorre de maneira que, assim como a natureza faz de feras homens, matando e comendo, assim também a graça faz de feras homens. Então, a natureza e a graça. A natureza é algo físico. A graça é algo metafísico. Reside no plano espiritual, não no plano material. Faz de feras homens, doutrinando e ensinando. Um é matando e comendo, outro é doutrinando e ensinando. Ensinastes o gentil bárbaro e rude, o que cuidais que faz aquela doutrina? Mata nele a fereza e introduz a humanidade. Fereza, humanidade. Mata a ignorância e introduz o conhecimento. Ignorância, conhecimento. Mata a bruteza, introduz a razão. Deixa de ser bruto e torna racional. Mata a infidelidade, introduz a fé. Deste modo, por uma conversão admirável, que era fera fica homem. O que era gentil fica cristão. O que era despojo do pecado fica membro de Cristo e São Pedro. Tendo os escravos cristãos, e tendes muito, mas tende-os de modo que eles ajudem a levar a vossa alma ao céu, e vós as suas. Isto é o que vos desejo, isto é o que vos aconselho, isto é o que vos procuro, isto é o que vos peço por amor de Deus e por amor de vós. E o que quiser é que levareis deste sermão metido na alma. O sermão está defendendo a pregação religiosa. Então, ele é um meta-sermão, né? Um sermão metalinguístico. Porque é o sermão, pregação religiosa, defendendo a própria pregação. Explicando que o grande benefício do sermão é a humanização do ser. O ser que naturalmente tende a buscar a sua condição animal, mas a religião o traz para a racionalidade, o traz para uma condição humana. Como nós temos um jogo constante de opostos entre a dimensão natural e a dimensão espiritual, entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito, entre a postura de fera e a postura de ser humano, como nós temos essa dimensão de oposição constante, nós temos uma dimensão antitética, né? Metáforas para defender a liberdade de natureza de todos os animais criados por Deus. Não. Metáfora é uma figura que aparece de maneira geral, aparece no texto, mas as metáforas presentes no texto não foram para defender a liberdade da natureza
de todos os seres, todos os animais criados por Deus. Na verdade, a construção poética foi realizada aqui com o propósito de defesa da pregação religiosa, com algo que humaniza as pessoas. A ironia não tem. Essa é a dimensão de crítica, né? A antítese para reconhecer a escravização dos nativos como um caminho possível no trabalho missionário. Opa! A retórica barroca para contestar a ideia de que os africanos e os nativos merecem a liberdade e a salvação. A retórica barroca, discurso barroco, para contestar a ideia de que africanos e nativos merecem a liberdade e a salvação. Tá errado, cara. Tá errado. A retórica aqui foi utilizada para a defesa da pregação religiosa. A retórica clássica, para acusar os proprietários de escravos, não. A retórica barroca, que foi usada aqui através de recursos linguísticos, o principal deles foi antítese, para a defesa da pregação religiosa. Então, a pregação religiosa, ela só aconteceria com a escravização do nativo. Porque aí, sendo escravizado, ele receberia a doutrina e, consequentemente, ele se humanizaria. A resposta, portanto, letra C,